Seja bem-vindo ao Nosso Agro. No programa de hoje vamos falar de meio ambiente, assistência técnica, desenvolvimento do semiárido e do imposto sobre a propriedade territorial rural. O ITR é cobrado dos produtores como se fosse o IPTU na cidade, mas o valor do tributo tem subido muito em algumas regiões do país, o que aumenta os custos de produção. A gente não é contra pagar o ITR, a gente só não gostaria que fosse tomada essas decisões abusivas, e sim com discussões e claras. O programa Floresta Mais vai promover a conservação e a preservação do meio ambiente com incentivo do pagamento por serviços ambientais. Medida vai valorizar o trabalho já realizado pelos produtores. Ao repassar recursos para o produtor rural, que é quem realmente está ali do lado, que precisa preservar e preserva, ajuda ele, estimula ele a realmente cuidar das matas nativas, fazer uso de boas práticas e suas atividades agropastoris, preservando o meio ambiente. Você vai ver ainda como está o programa Senar Agro Nordeste, que está ampliando a assistência técnica e gerencial, com destaque para o semiárido brasileiro. Com o meu ingresso no ATG, a minha realidade é outra. Eu era um pequeno produtor, produzia mal, não sabia dos meus custos, não conseguia sobreviver da minha criação. Depois da entrada do ATG, eu consegui ter lucro na minha criação, consegui ter o controle total da minha criação e hoje eu já sou um médio produtor. Tem ainda o segundo episódio sobre a gestão da propriedade rural e o resumo da semana com as principais ações da CNA para você, produtor. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, é cobrado dos produtores rurais como se fosse o IPTU nas cidades. O cálculo para chegar nesse valor é bem complicado, mas ele é influenciado pelas prefeituras, que definem o cálculo da terra nua. O problema é que muitos municípios aumentaram e muito esse valor, o que tem prejudicado o setor agropecuário e elevado os custos de produção. Assim como a maioria dos setores da sociedade e da economia, a agropecuária e os produtores rurais têm responsabilidades fiscais, como o pagamento de tributos para a União, estados e municípios. Um dos principais é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Desde 2005, um convênio da Receita Federal permite que o ITR seja cobrado pelas prefeituras, que têm autonomia para deliberar sobre os valores, que em alguns casos tem resultado em tributação excessiva e insegurança jurídica. Com isso, o imposto ficou mais caro para vários produtores. E recentemente nós estamos visualizando que muitos prefeitos estão olhando esse tributo incidente sobre a agropecuária como fonte de arrecadação primária para o seu município. Os valores de terra nuas declarados pelos municípios excedem os valores de terra nua conforme a legislação especificada na Instrução Normativa da Receita Federal. Diante disso, os produtores rurais veem um crescimento significativo da sua carga tributária, incidente sobre esse tributo que incide sobre o seu patrimônio. E é justamente o valor da terra nua, definido pelos municípios, que tem impactado o valor final do ITR. O imposto deveria ser menor para quem investe na produção, melhora a sua atividade no campo. Mas não é o que tem acontecido. O legislador, por tudo que nós já estudamos e já lemos, criou um imposto no intuito de fazer com que o produtor rural que investisse na terra e que de fato melhorasse, trouxesse melhoramentos para a propriedade rural, ele pagasse menos impostos. E aquele que não investe, a terra improdutiva, deveria pagar mais impostos. E o que acontece em alguns municípios é o contrário. Aquele que melhora, que tem a fazenda produzindo, ele está sendo penalizado e tendo que pagar mais impostos. Para auxiliar os produtores nessa questão, federações e sindicatos rurais promovem um diálogo permanente com os governos municipais através de um trabalho de análise, acompanhamento e mediação sobre os valores de terra nua de cada localidade. Estipulamos o VTN e, a partir dali, para não há discussão, estipulou-se que a VTN seria corrigida conforme o INPC de cada ano, no qual esse ano
foi 3,31%. Então, esse ano, a VTN de Água Boa teve um acréscimo de apenas 3,31%, onde tem municípios que fazem as reuniões anuais e os valores são acrescidos, causando assim um custo maior para o produtor rural. E estamos fazendo reuniões com os municípios, juntamente com os sindicatos rurais e os produtores rurais, para ter esse entendimento com os municípios e o secretário de Finanças daquele município, para que ele entenda como é que esse processo de cálculo do valor da terra nua seja corretamente feito e elaborado juntamente com o técnico habilitado ou funcionário concursado da prefeitura ou um funcionário que vai prestar esse serviço. Muitos governos municipais têm levado em consideração o preço de mercado e o valor na escritura dos imóveis rurais para definir o ITR. Essa medida vem prejudicando o setor, que gera 33% dos empregos no país, participa com 21,4% do PIB e metade das nossas exportações. O governo, o estadual ou os governos municipais crescem com os impostos que são arrecadados também de nós produtores rurais, mas nada podem ser excessivamente abusivos e achar que nós podemos assim de qualquer maneira fazer o pagamento de impostos em valores exorbitantes que vêm prejudicar demais a nossa cadeia produtiva. A gente não é contra pagar o ITR, a gente só não gostaria que fosse tomar essas decisões abusivas, e sim com discussões e claras. Mas vamos fazer um trabalho a quatro mãos para que todos nós possamos, lá na frente, estar de mãos dadas junto com o município, com os órgãos competentes, e aonde o produtor também poderá ter seus benefícios. De acordo com a Embrapa, o Brasil tem 66% do seu território com vegetação nativa preservada. E os produtores rurais contribuem para esse resultado. 218 milhões de hectares dessa área estão dentro das propriedades rurais. Agora, esse trabalho vai ser reconhecido. O Ministério do Meio Ambiente lançou o programa Floresta Mais, que vai incentivar ações de conservação e preservação ambiental na Amazônia. 500 milhões de reais devem ser investidos. O território brasileiro tem 560 milhões de hectares de vegetação nativa, uma área maior que todos os países da União Europeia. Com um dos maiores patrimônios de biodiversidade do mundo, o país pode se firmar como um dos protagonistas da nova economia verde. Para valorizar quem ajuda a preservar e conservar esses recursos naturais, o Ministério do Meio Ambiente criou o programa Floresta Mais. Com a novidade, o pagamento por serviços ambientais ganha um forte aliado. O projeto piloto vai ser na Amazônia Legal. O governo destinou 500 milhões de reais para serviços que melhorem, conservem e recuperem a natureza. Esse é o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo. Remunerar aquela pessoa que preserva, que cuida da reserva legal, que tem excedente de reserva legal, que cuida das áreas de preservação permanente. Ou seja, nessa política de preservação e cuidado com a floresta amazônica, não é só punir e fiscalizar, mas também incentivar quem faz as coisas direito. Foram estabelecidos critérios para dar segurança jurídica ao programa. Agricultores e pecuaristas vão ter que apresentar resultados efetivos de preservação. Os recursos serão provenientes do Fundo Verde do Clima e inicialmente devem beneficiar 50 mil produtores. Ele tem 4 componentes: conservação e recuperação de vegetação nativa, que é pagamento para pequenos produtores, comunidade e inovação. O grande objetivo desse programa é alterar uma realidade. O nosso olhar hoje é para quem cuida das florestas, não só quanto vale as florestas. Para que o projeto piloto seja colocado em prática, os produtores rurais vão registrar as informações em um aplicativo. O projeto piloto Floresta Mais Amazônia tem um grande desafio: criar um aplicativo, uma ferramenta digital que vai ter vários componentes. Um de cadastro do produtor e da comunidade, um que vai garantir a integridade ambiental da conservação da vegetação nativa, um que vai fazer uma assistência, em alguns casos, assistência técnica rural e um meio de pagamento.
Produtores rurais da região da Amazônia Legal estão otimistas com o projeto, não apenas pela remuneração, mas também pela participação da comunidade. Mas o fundamental, esse programa, e é o que me atrai nele, ele aborda, primeiro, reconhecendo a existência de diversos biomas diferentes e diversas soluções para esses biomas. Isso envolve, obrigatoriamente, a consulta àqueles que militam nesses biomas. Essa é uma característica de humildade desse programa que o recomenda, porque geralmente os programas, às vezes, trazem soluções externas para serem impostas, mas nem sempre a natureza está de acordo com isso. Outras regiões do país também serão atendidas. A ideia é que mais biomas façam parte do programa no futuro. E os produtores aguardam a novidade para ampliar o trabalho que já é feito nas propriedades rurais. O governo acertou aí lançar o programa Floresta Mais, pois vem ajudar na preservação das áreas florestais brasileiras, áreas florestais nativas brasileiras, uma vez que, ao repassar recursos para o produtor rural, que é quem realmente está ali do lado, que precisa preservar e preserva, ajuda ele, estimula ele a realmente cuidar das matas nativas, fazer uso de boas práticas e suas atividades agropastoris, preservando o meio ambiente. O sistema CNA-Senar ajuda produtores na adequação ambiental da propriedade, com diversos projetos. Beneficiar o produtor rural na avaliação da entidade é beneficiar a todos. O chamado pagamento por serviços ambientais é uma sistemática que ainda é tímida no nosso país. Mas a nossa expectativa é que esse sistema possa efetivamente promover a justa recompensa ao produtor rural por esse grande ativo ambiental brasileiro hoje existente dentro das propriedades rurais, a partir do cumprimento da legislação ambiental, e este programa vem a regularizar e colocar em prática o artigo 41 do Código Florestal Brasileiro, que prevê realmente a remuneração pelos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais em benefício de toda a sociedade e toda a humanidade. Os próximos passos incluem a formalização de atividade econômica, valoração e validação dos serviços ambientais, a criação do Cadastro Nacional de Serviços Ambientais e a regulamentação do pagamento por serviços ambientais previsto no Código Florestal. E atenção para esse recado, na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, a CNA e a Embrapa começam uma série de lives nas redes sociais para apresentar os resultados do projeto Forrageiras para o Semiárido. A pesquisa busca identificar as melhores forrageiras para alimentar o rebanho de bovinos, caprinos e ovinos na região do semiárido brasileiro. São 10 estados atendidos em 13 unidades de referência tecnológica. E o primeiro debate vai abordar os novos paradigmas para a produção desses alimentos nas propriedades rurais. Já no dia 20 de julho, vamos saber como as forrageiras podem contribuir para a sustentabilidade da pecuária. E no dia 27, como as cactáceas aumentam a oferta de alimento e de água para os animais. As lives começam sempre às 6 da tarde. Não perca! Na semana passada, você acompanhou a importância da gestão para que o seu negócio rural tenha viabilidade. Hoje vamos saber se ele é eficiente, competitivo e como reduzir os riscos da atividade. É o segundo vídeo da nova série da assistência técnica e gerencial do Senar. Olá, produtor rural. Sou Tiago Campos, técnico de campo da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Estou aqui para apresentar uma série de vídeos que irão ajudar você a fazer o controle gerencial da sua propriedade rural. Eficiência. E a minha atividade é eficiente?
Quando analisamos o custo da produção e correlacionamos com o preço de mercado, podemos dimensionar a eficiência da atividade, avaliando qual o impacto do custo no preço de mercado e qual a flexibilidade que o produtor tem, ou seja, qual a variação no preço permite que você mantenha as margens positivas na sua atividade. O produtor tem uma margem maior que permite uma variação maior de preço, é mais eficiente, pois suporta quedas maiores no preço e, proporcionalmente, atinge margens maiores com o aumento do preço de mercado. Vamos usar como exemplo o produtor João e o produtor Francisco. Ambos têm a mesma atividade. O produto A é vendido a R$1. O custo unitário é 50 centavos e o lucro também é 50 centavos. Já o produto B é vendido a R$1, mas o custo é 70 centavos e o lucro é de 30 centavos. No caso que apresentamos, se o preço de mercado oscilar para baixo e chegar a 60 centavos, o João ainda terá um lucro igual a 10 centavos, enquanto o Francisco terá um prejuízo de 10 centavos. Da mesma forma, se o preço de mercado subir a R$1,20, o João terá um lucro igual a 70 centavos, enquanto o Francisco terá um lucro de 50 centavos. Assim, podemos afirmar que o produtor João é mais eficiente que o produtor Francisco. Competitividade. Como posso competir com os meus concorrentes? Quando analisamos o custo de produção e correlacionamos com outros custos das propriedades de referência, o que chamamos de benchmarking, podemos analisar a competitividade dessas propriedades. Usando o mesmo exemplo anterior, vemos que ao analisar os componentes do custo, podemos identificar onde o produtor João está sendo mais eficiente que o produtor Francisco e, com isso, propor as ações de adequação. Supondo que João produza o dobro do Francisco, entendemos que o custo fixo do Francisco é mais alto e isto reduz a sua competitividade. Neste caso, o aumento da escala pode ser uma opção viável para a redução do custo fixo e o aumento da margem. Redução de riscos. Como eu reduzo os custos da minha produção? Quando analisamos o custo de produção e os seus componentes, nós municiamos o produtor com informações que lhe permitam escolher as ações protetoras, como, por exemplo, vender parte da sua produção para honrar os custos e manter o lucro, ou optar pela contratação de um seguro agrícola para a produção. Escolha de medidas protetoras com base nos cálculos diminui os riscos e permitem que o produtor não fique sujeito às variações de preço de mercado que podem comprometer a sua capacidade de pagamento aos fornecedores ou aumentar o seu custo de produção. Tá tudo certo até aqui? Vamos relembrar então a importância de saber o custo de produção, conhecer a viabilidade, eficiência, competitividade e a redução de riscos da sua produção. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. No próximo programa, nós vamos continuar falando de gestão. Você vai saber como calcular o custo operacional efetivo, o COE. Não perca! Erradicação da febre aftosa, projeto Campo Futuro, comércio internacional e mercado online são alguns destaques que o Francisco Jordão traz pra gente no resumo da semana. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. A CNA realizou uma série de videoconferências onde tratou de assuntos do comércio exterior para promover o agro e conquistar novos mercados lá fora. Na primeira reunião virtual, a Aliança Agro Brasil analisou o atual momento e as perspectivas das exportações do setor. A CNA também chamou especialistas para debater o registro de marcas de produtos do agro na China. E a Confederação participou de uma transmissão ao vivo para falar do panorama das vendas externas do agro em 2020. E o Senar abriu nessa semana as inscrições para a 4ª edição do CNA Jovem. O programa desenvolve novas lideranças para enfrentar os desafios e buscar inovações para a agropecuária brasileira. Para participar, acesse o cnajovem.org.br. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor.
A CNA apresentou as medidas para apoiar os produtores e reduzir os impactos da pandemia na Câmara Setorial de Leite e Derivados do Ministério da Agricultura. Já na Câmara Setorial do Cacau e Sistemas Agroflorestais, o Sistema CNA-Senar mostrou a plataforma Mercado CNA, que ajuda produtores a comercializar a produção em um ambiente digital. E o Senar debateu as novas tecnologias e metodologias de ensino à distância e o que foi feito para continuar oferecendo apoio aos produtores durante a pandemia. Já o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção do café Conilon em Jaguaré, no Espírito Santo, e do frango de corte em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A erradicação da febre aftosa no Brasil foi outro tema que teve a participação da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA. E os grupos de trabalho de tecnologia e fitossanidade da CNA discutiram as normas para o registro de bioinsumos. A CNA também realizou uma transmissão ao vivo para debater a aplicação do Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O programa Agro Nordeste estimula o desenvolvimento socioeconômico no semiárido brasileiro. A meta é aumentar a renda dos produtores, criando uma nova classe média rural. E como fazer isso? Levando tecnologia e assistência técnica e gerencial do Senar para agricultores e pecuaristas. Com conhecimento e controle das despesas, é possível melhorar a propriedade rural. E mesmo com a pandemia, os atendimentos continuam, de forma presencial e virtual. Desde o início do ano, agricultores e pecuaristas da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais estão recebendo assistência técnica e gerencial de forma presencial e virtual. O programa Senar Agronordeste está ampliando o acesso dos produtores à capacitação, orientação técnica e controle de receitas e despesas. A iniciativa faz parte de uma parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Anater, e o Ministério da Agricultura e já chegou a 266 municípios do semiárido brasileiro. O atendimento é gratuito e dura 2 anos, com visitas mensais dos técnicos de campo às propriedades rurais. Tudo para melhorar a renda e a vida das famílias. Muitas vezes queríamos até fazer alguma coisa e até fazíamos, mas não tínhamos aquela assistência de sabermos que o que nós estávamos fazendo realmente era o correto e o certo. Esse programa também está nos dando a visão de atingirmos novos mercados, né? Da parte da comercialização, não só no nosso município, mas de atingir também outros municípios. É um acompanhamento técnico que a gente tem ali guardado nos nossos documentos, na nossa agenda, que faz com que a gente produza melhor qualidade, maior quantidade e procure, mesmo diante das dificuldades, conseguir ter algum lucro. A troca de experiências entre técnico e produtor no planejamento e organização das ações é um dos diferenciais para obter bons resultados com assistência técnica e gerencial, sempre com foco na real condição de cada propriedade. Um trabalho que vem respeitando sempre o saber local, o conhecimento do produtor. Então a gente respeita e mostra para ele, através da experimentação, qual a melhor técnica, qual a melhor forma de se fazer sua atividade para que ele possa obter os maiores lucros possíveis e melhorar, consequentemente, sua qualidade de vida. Tem uma missão de trazer uma assistência técnica contextualizada, continuada e especializada para ajudar o homem do campo em seus empreendimentos. Acredito que é uma oportunidade de trabalho única, pois a metodologia TEG ela nos proporciona uma vivência profissional positiva. Ao todo, a assistência técnica e gerencial dentro do programa Senar Agronordeste deve atender mais de 25 mil produtores, acompanhados por 1.000 técnicos de campo e supervisores. E mesmo com o período de isolamento social, os atendimentos não foram interrompidos e os encontros entre técnicos e produtores passaram a ser também virtuais. Temos uma meta de trabalhar com 25.200 produtores, onde hoje nós já temos mobilizados 15.200 produtores, aproximadamente. Então, infelizmente, com essa questão do coronavírus, houve um pequeno atraso de execução, que é uma coisa não prevista pelo projeto e que não pudemos evitar, mas agora nós estamos começando a retomar as ações e dando continuidade
aos trabalhos. A assistência técnica e gerencial do programa Agronordeste também proporcionou oportunidades e abertura de novas vagas de trabalho para profissionais do agro. Com a ampliação do número de produtores atendidos, foi necessário aumentar a equipe do Senar. Muitos nós, nessa crise que o nosso país enfrenta, estávamos enfrentando dificuldades para alcançar uma vaga no mercado de trabalho. E o Senar, com esse projeto, surge como uma salvação, onde nós nos vemos valorizados. Para os produtores que fazem parte da assistência técnica e gerencial, a realidade mudou para melhor. Mais conhecimento tem andado junto com maior rentabilidade. É muito bom estar nesse projeto Agronordeste junto ao Senar, pois podemos ver, através do nosso trabalho, o aumento da qualidade de vida desses produtores, a geração de renda, a fixação do homem no campo, a promoção da sucessão familiar e gerando também dignidade para esse produtor. E o nosso Agro termina aqui, lembrando que todas as reportagens mostradas no programa só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá!